Fala pessoal, vamos fazer aqui uma revisão e a gente aproveita e já fala do método Squad, como que ele funciona. Eu vou só ajustar a câmera aqui, vou deixar ela aqui no cantinho. Vamos começar pelo índice. O método Squad ele tem tantas oportunidades que a gente vai falar só de algumas, tá, que foram acontecendo durante o dia. A gente usa Rank Nash, então acaba por trabalhar praticamente o price action, né? É o movimento do preço mesmo. As nossas velas são atemporais, não é por tempo. Então, conforme o preço vai se moldando, ele vai deixando o rastro e assim os padrões que a gente gosta de operar, tá? Então tá aqui, começo do dia ele abre num gap, Rank Nash ele preenche o gap. Então essa região aqui, ela é toda o gap, né? Daqui até aqui que foi a vela de fechamento do dia anterior. Deixa eu pôr aqui o quadradinho bem, essa linha branca ela é a marcação do preço de fechamento do dia anterior, tá? Então as velas de Rank Nash preenchem o espaço de gap. Então na verdade ele inicia-se aqui o movimento do dia de hoje. Então a gente tem aqui uma movimentaçãozinha, né? A média de 50 chegando. Rank Nash deixa muitas velas, então aqui você consegue ver que tem muitas velas num dia. É uma média, um movimento não tão agressivo igual foi ali depois do dia 7 de setembro, dia 8, dia 9, mas em média de 1.300 velas no dia, tá? No período de 7 rencos. A gente trabalha com 7 rencos até para ficar um stop mais barato, não tem necessidade de pagar aquele stop de 200, 300 pontos. Vocês vão ver isso na coloração, isso tudo ajuda a manter o padrão, é bem interessante, tá? Então ele abre com gap de baixa, ele vem aqui testar a região de 116,097. Essa linha azul aqui é uma linha de variação do dia, então aqui tem 0,5% abaixo do preço do fechamento de ontem. Então são regiões bem importantes. Veja que ela bate aqui nessa região, né? Fica testando essa região, tenta furar a 50, ela deixa aqui um padrão de topo duplo, né? Então deixa aqui um padrãozinho de topo duplo e acaba, opa, tá aí, um padrãozinho de topo duplo. A entrada obviamente seria nessa perca da mínima aqui, mas aí a gente já tinha marcado aqui, ó, esse fundo, tá? Ou seja, é importante a gente estar entendendo aonde o preço está batendo e sendo rejeitado, aonde ele está batendo e tendo a continuidade do movimento. E aí ele fica assim durante um período, ele fica dentro desse range, né? Ele acaba ficando aqui dentro desse range de preço e aí finalmente quando ele sai desse range de preço ali no 250, ele deixa essa entrada aqui. Nota que é uma entrada bem interessante. Como que a gente vai analisar essa entrada aqui agora? Como que vamos definir que essa entrada aqui é onde está a seta? Deixa eu tirar essas outras marcações para ficar tela limpa. Como que a gente vai definir que essa região aqui é uma boa entrada? Reversão do MACD. Olha aqui que interessante. O MACD estava dando vendido nesse momento. Antes da autorização de entrada, ele estava dando vendido. Só que a gente já tinha marcado essa região aqui do 995 como uma região que estava sendo um suporte bem forte, já tinha sido testado e não tinha perdido. E a média também não deu aquela continuidade, a média não chegou a perder o 116, né? Então ficou bem interessante da gente ficar segurando aqui o trade, não fez nada, não fizemos nada, e aí o MACD aqui ele deixa a barra de histograma acima do zero e já com volume bem interessante, acima das médias. Aqui a gente está usando uma média de 7,14 unicamente para a gente ver o tamanho dessa operação de volume que está entrando, tá? Então fica bem interessante quando as barras estão acima, né? Isso mostra agressividade, mostra força, e aí ela acaba percorrendo até a linha de fechamento muito rápido, né? Vai 500 pontos, só que a nossa linha VMA aqui, ela não deixa uma autorização de saída. Simplesmente ela se mantém firme, se mantém
na coloração positiva, verde, então isso permite a gente conduzir o trade junto com a 50, né? E aí ela só vai dar essa reação quando ele encontra essa resistência aqui, não rompe, né? E aí o stop ficou aqui, ó, nessa linha amarela aqui que está marcado no 116.960. Então essa aqui foi, acho que, a melhor operação do dia, que ela rendeu 750 pontos, tá? Então uma operação, qual que é o melhor gatilho de entrada? Eu gosto muito quando é reversão do MACD, principalmente quando a gente encontra uma área de consolidação, como foi aqui embaixo, né? Lá abre um gap de baixa, e aí ele desce mais um pouco, faz uma consolidação ali, e aí eu fico esperando essa oportunidade. Quando a oportunidade aparece, é muito boa mesmo, né? Então aqui a gente teve espaço para esperar voltar nas 50, continuar, ele voltou na média de 50, e aqui ele perde. Então a gente deu um tempo, não fez operação aqui, por mais que os indicadores estivessem deixando pra gente, mas o ponto que eu marquei aqui de resistência foi justamente porque estava tendo aqui, ó, uma divergência do MACD, né? Eu tinha deixado aqui uma marcação. Olha como os topos do histograma do MACD começam a ficar todos em descendente. A média do MACD que a gente colocou, ela se cruza 7 com a 14, e os topos das velas continuam em alta. Então, obviamente, esse movimento já estava cansando, já estava ficando cansado, e aí a gente deixa por aqui encerrada a operação no 960, tá? No 116.960. Então, aqui era 10 horas, o mercado abrindo, espera um pouco, né? Não tem que fazer todas as operações. Esse nosso método, ele gera muitas operações, mas não há necessidade de fazer todas, né? A gente vai fazendo as melhores. Então aqui, depois que ele perde a 50, o histograma acaba revertendo, seria, né, uma possível entrada de reversão, mas a gente não fez. E aqui ele vem e deixa outra reversão, bem interessante, rompendo a 50, fazendo o teste na 50 e aí continuando, tá? Então esse trade aqui, olha que maravilha, quando ele faz essa confirmação, e a terceira vela, ela foi o gatilho de entrada na terceira vela, ou seja, a terceira rompendo a segunda, porque aí a barra de histograma estava acima de zero, e bem interessante, com volume, as médias já tinham sido cruzadas e ela já tinha feito o toque das 50 aqui e deixado a reversão. Então após isso a gente fez a entrada, manteve-se no trade, olha que maravilha, né? Esse trade aqui foi tocado 500 pontos, tá? Aqui está a linha de saída, né? Por mais que a gente estava conduzindo aqui pela média, a média não deu nenhum sinal de saída durante todo o período. Quando ela dá esse sinal, o stop estava bem na média de 50, né? Então ela vem, aqui ela caiu muito rápido. Às vezes você fala assim, mas dava tempo. Não dava, caiu muito rápido. Renki Nash movimenta muito rápido. Então a melhor entrada que eu acredito para esse padrão é Renki Nash, 7 Renko no índice, ele fica com stop barato. Então você trabalha com stop barato, né? Principalmente você usando a estratégia de fazer a compra próximo à média de 50. Por quê? O seu stop sempre vai ficar abaixo, né? Deixa eu apagar aqui essa imagem para você entender. O seu stop sempre vai ficar abaixo da média de 50. Então, quando o seu stop está abaixo da média de 50, você tem entre a sua entrada e o seu stop, existe uma média de 50. Isso favorece muito, porque você tem uma média de 50 na tendência de alta, isso te ajuda rápido, né? E aí, quando ele já busca a região dos 100 pontos de gain, o teu stop automaticamente, pela configuração já do profit, que a gente ensina a todos a fazer, ele já puxa para o break-even. Então isso já evita, você já salva a sua operação no primeiro momento. Sempre esse é o objetivo. A operação andou, puxa para o break-even, deixa a coisa rolar, e aí a gente vai fazendo as parciais no caminho, tá? Então aqui foi uma operação de 500 pontos, foi muito boa. Já tinha feito aquela de 600 e poucos pontos, estão com 500. Isso, e aí depois ele tem a reversão. Esse movimento também aqui, esse gatilho, é um que eu mais gosto. Qual que é? O preço se afasta da média. Então tá vendo aqui a média, eu vou marcar aqui uma bolinha, ó. Tá? Essa média VMA, que é a média guia, ela
não vai junto com as velas. Então a vela supera, chega a ter uma distância aqui da vela até ela aqui de 100 pontos, ou seja, a vela volta na média. E aí ele sinaliza, aqui dá pra gente ver um padrão de, vamos falar um ombro, cabeça, ombro, né? Uma espécie de ombro, cabeça, ombro aqui. Renki Nashi, a vantagem é essa, a gente não tem que decorar padrões de candle. A gente decora mais os padrões de ombro, cabeça, ombro, topo duplo, fundo duplo, triângulo ascendente, isso aí tudo bem pro Renki Nashi. Mas Marubozu, Harami, né, mulher grávida, essas coisas, nada, engolfo, não tem, tá? Então você já diminui o que você tem que ficar vendo, você já diminui, você fica mais técnico. Então aqui dá para perceber, né, um ombro, cabeça, ombro aqui, ó. E aí na perca desse ombro, cabeça, ombro, tem a entrada, né? Então ele perde a 50, aí ele vai e confirma na 50, ele vai, toca a 50 e continua perdendo. Aí sim seria a entrada. Eu gosto muito de fazer esse tipo de entrada, quando ele rompe a 50, volta e confirma a sua tendência. Eu não gosto já de entrar no rompimento. Dentro do nosso padrão do método Squad, você vai perceber que Renki Nash, 7 Renkos no índice, 90% dos rompimentos são falsos. Então, por mais que a pessoa fale assim, e se você trabalhar com um renco maior, 21 rencos, tá? Isso depende do teu caixa. A gente está fazendo aqui um método possível para qualquer pessoa possa fazer o trade e tendo um stop barato, onde que ela consiga suportar ali dentro do seu gerenciamento de risco a sua meta diária. Então fica bem suave, bem leve para fazer as operações, visto aqui, voltando, né? No ombro, cabeça, ombro, ele perde a 50. Quando ele toca na 50, aí sim ele deu uma entrada legal. Vou aproveitar esse sinalzinho aqui, né? Ele dá uma entradinha legal e aí dá para conduzir o trade. Aqui na variação dos 117, 260, ele deu 245 pontos, tá? Aqui, olha só, que a guia, a média que guia a nossa tendência, ela só dá autorização de sair daqui embaixo, né? Então, olha aqui esse movimento de 680 pontos, 680 pontos, tá? Então depois ele volta, faz um topo duplo aqui. Aqui já tinha feito essa marcação, né? A gente fez essa marcação aqui na sala ao vivo. Ele perde o topo duplo, dá outra entrada, reversão no MACD. Então tudo isso aqui conta, né? Um padrão que eu mais gosto é justamente esse aqui, ó. O preço se afastou da média guia de tendência, ele deixa um padrão de topo duplo, um ombro, cabeça, ombro, perde a 50. Vale a pena às vezes até entrar já no rompimento da média, tá? Isso depende do contexto. Depende do contexto do dia, tá? A gente estava aqui se aproximando, já tinha subido bastante, estava se aproximando da abertura do mercado internacional, então tem vários contextos que a gente tem que trabalhar. Mas por que eu falo que às vezes vale a pena? Porque o stop vai estar acima das 50. Então eu sempre sou preocupado em entrar próximo à média de 50, para que eu possa usá-la como uma barreira, como um muro de proteção. Para chegar no meu stop ainda tem a média, tá? Então isso é bem legal, isso é bem bacana. Veja que se você faça a entrada mesmo aqui atrás, em nenhum momento você tomou calor, né? Em nenhum momento você tomou calor. E depois você aí é presenteado aí com uma média de 800 pontos, tá? Renki Nashi é isso mesmo, tá, gente? Você vai ver muito ponto, você vai se assustar, você fala, caramba, não é possível que tem tanto ponto assim, tem. E aí abre o mercado internacional e a gente percebe uma movimentação maluca, né? Depois aqui, olha aqui, isso aqui dá uma movimentação maluca, isso aqui na hora foi muito rápido, impossível de operar, isso pula a ordem, isso é os HFTs, né? Então essa maluquice aí, como a gente trabalha com preço, essa movimentação de preço agressiva, ela deixa um rastro bem maluco mesmo. Então aqui não foi feito nada, a gente não fez nada. E aqui de novo, olha aqui que maravilha, né? Então aí depois ele perde a 50, a gente acaba fazendo algumas marcações. Mas isso aí vocês não tomam stop? Lógico que toma. O que a gente faz é aumentar a probabilidade de acerto usando os indicadores. Ó, MACD, padrão de reversão. Deixa eu arrumar o MACD aqui. Deixa eu pôr ele um pouquinho maior, né? Para você ver. Ó, MACD, padrão de reversão. MACD fazendo a reversão depois daquela maluquice toda, ele perde.
Só que foi muito rápido, então a gente acaba vendo aqui ele voltar na média de 50. E aí, por garantia, a gente fez no rompimento desse pivô. Tá? Então, quando fez o rompimento do pivô, ele chega aqui a dar 100 pontos. Obviamente, a gente já puxou o stop para o break-even, só que aí o break-even foi acionado aqui, ó, nessa vela. Tá? Então, foi acionado aqui nessa vela, não há o que fazer, tranquilo. Né? Você toma ali, ou para quem não acionou o break-even, acabou sendo estopado depois na reversão. Mas não há necessidade de tomar o stop. Você vê o padrão de cores se alterando, você já sai fora, tá? E aí ele deixa aqui novamente um padrão de topo duplo. Então isso daqui no Renki Nash você vê a todo tempo topo duplo, ombro, cabeça, ombro, triângulo ascendente ou descendente, são os padrões mais comuns, tá? Inclusive no Instagram a gente tem 15 padrões gráficos que aparecem todo o tempo nesse nosso método. Então tá aqui, topo duplo, perda, deu um tradezinho legal e aí ele volta a ficar nessa maluquice, tá? Então aqui a gente acabou zerando na linha da marcação do preço de fechamento. Então a entrada estava aqui e a saída estava aqui, tá? Então deu dos 300 pontos, 280 a minha entrada ficou com a saída de 280 pontos, saí ali, olha, maluquice, isso daqui foi muito maluco na hora, né? Porque ele não fica de 1 a 1 em tempinho, é muito rápido, ele faz aquelas movimentações bem absurdas, né? Isso tudo aconteceu, galera, olha aqui, tá vendo, ó, se você ver aqui embaixo, deixa eu marcar, ó, 11h35 foi quando essa maluquice começou a acontecer aqui, né? Os HFT rolando. Acho que isso aqui também era aquela questão lá do pronunciamento, né, do presidente da Petrobras. E aí, olha só a maluquice. Então, isso aqui ficou maluco. Acabou saindo no trade com gain, ainda bem. Né? Isso aqui pode acontecer ao contrário também. Não tem como, porque no caso vai pular a ordem, não há o que fazer. E aí, nota que ele ficou 1 minuto. Isso aqui tudo é 1 minuto. Tá? E aí, depois aparece essa oportunidade aqui. Eu tinha deixado essa marcação feita. Ó, temos um ponto de entrada interessante se for acima da região dos 116.810. Se for acima dos 116.810, a gente pode achar um padrão de entrada aqui. E isso acontece quando, após tudo aquilo que ocorreu, às 11h50, o MACD reverte bem na linha. Então, na hora que ele bate aqui no 116.680, ele já começa a rejeitar e a média autoriza. Então a entrada foi feita no rompimento, porque a gente usou todos esses pivôs de informação, né? Não foi apenas o último, a gente usou todos eles que estavam na mesma linha. Então nem vou chamar de pivô, né? Isso aqui foi tava encaixotado mesmo o preço ali dentro durante toda aquela bagunça que teve. E aí a gente pegou essa maratona aqui até o 263, tá? Não, apesar de ter conseguido e mais, mas diante de tudo que estava acontecendo, aí volta a falar, né, galera? Contexto. Ó, saiu dele aqui, tá? 430 pontinho foi feito aqui, tranquilo, né? Aqui na verdade eu cheguei a sair com 400 redondo, tá? Então acabou. Aí a partir daqui, né? Vamos ser sinceros, né? Não tenho que fazer mais operação depois de você acertar 3 boas operações. Tomou 0 a 0, não tinha tomado nenhum stop ainda. Então pra quê, né? Não tem mais o que fazer aqui, tá? E aí, a parte da tarde, depois ele começa a tentativa de perder a 50, né? Então ele testa 50 aqui, eu voltei a analisar aqui um pouco mais tarde, já era 2 horas. Então ele faz muito esse padrão aqui, ó, quando ele está tentando perder a 50, olha, ele está aqui tentando perder a 50, ele volta lá na 50 no toque, na perda parece que faz várias bandeiras aqui, né? Então aí quando ele perde dá algumas entradas, mas eu não fiz nenhuma entrada nesse horário aqui, tá? Aqui também depois ele dá um topo duplo mais baixo que o outro, tá vendo? Um topo descendente e o padrão de MACD também criando aquela autorização de venda, né? Então veja que ele toca na 50, volta, deixa um topo mais baixo e acaba rompendo
a 50. Só que ele tem a linha do 117,260, que é uma linha de variação do dia. Então o que a gente faz? Usa também essa região de confirmação. Então a entrada ideal seria no segundo toque, né? Quando ele vem aqui, ó. Quando ele vem aqui perdendo, ó, deu aí bastante ponto. Deixa eu tirar aqui o zoom para a gente tentar fazer essa analogia. Né? Ele chega a voltar. Aqui seria a melhor entrada, tá? E aí até o trade sendo conduzido até agora pelas 50 mesmo, né? Aqui do 260 até agora 800 pontos. Então, olha que maravilha, 800 pontos aí com uma hora de trade. Então bem tranquilo, é um trade que você faz a entrada, depois de um dia já de lucro, tá tranquilo, não tem para que se expor ao risco. Fez a entrada, deixou andar um pouco aí, uns 200 pontos, stop ali no break-even e deixa correr, né? Eu não vou mentir para vocês, a minha ideia seria correr somente até aqui, tá? Porque são 600 pontos de uma variação a outra. Mas acaba que ele deu mais aqui, né? Ele chega a dar aqui, ó, 850 pontos. Então agora ele está aqui, agora aqui em tempo real, né? A gente desde o início do dia mostrando os trades que teve em índice. Agora aqui ele fazendo um pullbackzinho na média, né? Então fica aquela pergunta: será que ele vai conseguir confirmar o rompimento das 50? Ele rompe, volta, né? Se for, tem interesse de uma entrada no 580, se não tem interesse, né? Será que ele vai formar um topo mais baixo que o anterior e assim concretizar um padrão de queda de novo? Também não sei, né? No entanto, a gente tem esse suporte aqui agora. E aí, essas são as regiões que a gente vai esperar oportunidades de gatilho. Veja que o MACD aqui deu reversão, mas como ele está abaixo das 50, eu prefiro esperar a confirmação. Tá? Então esse aqui foi a análise até agora às 4h20 do índice. Vou pegar aqui do dólar. E o dólar já é bem diferente, tá? Dólar bem diferente. O dólar, ele já tem menos velas. Então num dia aí vai fazer 80, 90 velas, né? Ele abre quase que no 0 a 0, né? Dá um gapzinho bem pequeno de alta. E aí sim, ele volta aqui na linha de preço de fechamento, fica ali bem abraçado com a 50, né? Durante um bom tempo ele fica aqui dentro, ó, né? Mostrando uma consolidação. Então para nós não tem nada de interessante quando ele fica preso dessa forma. Quando ele perdeu a linha de preço de fechamento do dia anterior, que é essa linha branca, ele faz alguma confirmação por aqui. Então mesmo que tivesse feito essa entrada lá atrás, né, 2, 3 velas atrás, o stop estaria acima das 50, tá? O stop ficaria acima das 50. Essa entrada aqui foi muito bacana, ela acabou rendendo aqui do ponto que a gente tinha colocado 20 pontos, tá? Então o que a gente faz? Faz a entrada, quando ele dá 10 pontos a gente puxa o stop para o break-even e com 10 pontos a gente faz uma parcial. E nosso segundo alvo é 20 pontos, ou buscar a variação do dia, né? No caso aqui tinha variação, mas a variação do dia anterior, olha aqui que coincidência ou não, né? Eu não acredito em coincidência, mas olha só, deixa eu pegar a linha aqui, ó. A variação do dia anterior estava ali no 215, né? E ele acaba batendo ali, então a melhor saída ficou ali naquela região mesmo. Tá? Já estava longe das 50, aí é contexto. Né? Não existe só o setup e fazer tudo sozinho, você precisa ter o contexto. Então as médias se abriram, o preço se afastou bastante das 50, então ali ele estava distante das 50. Nessa hora aqui, ó, chegou a estar 22 pontos de distância. Então não tem por que você devolver para o mercado. Ou você puxa um stop gain para 15 pontos, ou você realiza com 20 pontos. Tá? Ainda mais com essa informação aqui. Nota, agora aqui que interessante, quando você usa também o MACD para essa informação, ó, essa barra do MACD ela já fica inferior à outra. Então aqui já teria uma barra mostrando para nós a saída, né? Dólar um pouco diferente do índice para operação.
Aí ele vai na 50, faz o toque da 50, perde, mas ele deixa um fundo mais alto. Então quando esse padrãozinho de reversão, né, ele abre um gap, perde a média de 50, volta, e aí ele deixa um fundo mais alto que o anterior. Então ele deixa esse fundo aqui e depois ele deixa o outro fundo mais alto que o anterior. Então aqui indicando um possível padrão de reversão. Veja que ele rompe a 50, né, ele tenta aqui, ele fura 50, volta para confirmar, e aí ele fica andando aqui em cima, ele fica batendo, tentando romper, porque ele está rompendo a 50 e a linha do preço de fechamento anterior, do dia anterior. Então a entrada desse trade aqui foi feito exatamente na linha, tá? Por que foi feito exatamente na linha? Porque o stop ficava debaixo das 50. Então foi entrado, se não me engano, na quarta vela, né? Ficou aqui patinando. A ideia era entrar na segunda vela, mas aí começou a patinar. E aí nessa terceira, quando ele tenta furar aqui e não consegue, na volta a gente colocou a entrada aqui, ó, né? E aí a gente conseguiu buscar até aqui em cima. Tá? Não foi além disso, foi só até na linha de variação, 0,5% acima. Aqui, olha que beleza, olha que maravilha, 26 pontos, tá? Parcial com 10 pontos, realização com 26, no caso, e o stop com 10 pontos já puxou o stop para o 0 a 0 e não teve mais risco. Depois parcial com 10 e realização com 20. Aí ele volta, deixa um padrãozinho, tá? Quando ele deixa esse martelinho aqui no Renki Nash, longe das 50, cara, é muito bom, né? Dá para entrar já fazendo a realização e já entrando vendido aqui, apesar das velas não estar dando autorização na sua coloração, mas fica bem interessante quando você analisa aqui pelo MACD, né? Você vê que o volume perde bem agressivo, ó. Ele perde agressivo, e você tem um alvo na média de 50, nada além disso. Então você vem aqui, busca a média de 50, tinha 18 pontos até ali, tá? Não foi feito esse trade na sala, mas foi bem comentado e todo mundo vigiou ele durante esse período. Então ele toca na 50, tenta perder, não consegue, volta, bate lá na linha de variação e aí sim na segunda tentativa ele perde, né? A entrada aqui no caso, ela foi feita nessa vela aqui, ó, na segunda vela de perda das 50 e o alvo foi lá na linha de variação do preço do fechamento anterior, 10 pontos, tá? Então 10 pontos, realização, proteção, tudo ali. Não tentou até mesmo querer continuar no trade, mas não dava, viu que teve um movimento de reversão e aí foi tranquilo. Olha lá, martelinho ali formando movimento. Dava também de novo, né, para tentar pegar aqui uma boa compra nessa região aqui do 35 e tentar tocar, mas já tinha realizado bons gains lá no índice, não precisava se expor tanto. Mas esse é o trade que estava ocorrendo, né? Aí agora na parte da tarde, agora depois do preço do mercado fechando, o mercado à vista fechando, olha que interessante esse padrão, que é aquele que eu sempre comento com todo mundo e fica uma maravilha. É quando ele deixa ali, ó, o martelão na média de 50, stop abaixo das 50. Olha aí, dá para entrar confiante. Olha isso, até agora tá no trade, tá? Ó, 24 pontos. 24 pontos, olha, deu aí por volta das 3 horas. Tá aí até agora. Então ele ficou aqui, ó, brigando aqui nessa região. Tá? Ele ficou aqui brigando na região, mas acabou dando certo. Acabou que a média não autorizou em nenhum momento a reversão do trade. Então aqui é tranquilo, né? Faz aquela parcial de 10 pontos, stop no 0 a 0 e deixa continuar, tá? Até agora tá aí acontecendo o trade, tá bom? O trade ainda tá acontecendo aí, 4h30, tá aí com, nesse momento, pela nossa entrada, 23 pontos, tá? Então é o que aconteceu no índice, é o que aconteceu no dólar, no método Squad. Esse material aí, se você quiser conhecer mais, acessa as redes sociais, chama a gente que nós vamos estar fazendo um bom trabalho com você também na sala ao vivo, porque não adianta só você ter um bom setup, tá? Precisa ter o contexto, a leitura do que está acontecendo, isso é muito importante. Legal?
Forte abraço, pessoal. Até mais.